capítulo 4, del verso 31 ao verso 34. Vamos passear, vamos andar, vamos caminhar por a Bíblia Sagrada. São Lucas, capítulo 4, versos 31 ao 44. Vamos ler esse texto e vamos tomar o que Deus traz para nós outros em esta manhã de domingo, desde Houston, Texas, para todo o mundo. Sei que nesse momento outras igrejas, outros lives estão sendo feitos, outros predicadores. A palavra de Deus, mais que nunca hoje, se expande de um modo veloz através das redes sociais. Que coisa maravilhosa que Deus criou, deu capacidade ao homem, né, para tomar esse meio de comunicação, e o evangelho ha corrido a entrar em lugares antes impossíveis através das redes sociais. Agradecemos a Deus por esta riqueza. Agradecemos também esta manhã por a equipe de alabança que está entre nós outros, de um modo assim tão presente, com o coração aberto, e usaram os instrumentos, sua voz, nossa irmã Laura, né? Queremos agradecer a Deus que bendiga essa equipe de alabança da Igreja Betel. E a nossa audiência, a igreja está llena esta manhã de valientes que aqui estão para buscar ao Senhor, né? Para estarmos em sua presença, em las buenas e em las malas. Ele é nosso Deus. Bendito seja seu santo nome. Então, empieza a dizer-nos São Lucas, capítulo 4, a partir do verso 31, em la NVI, Nova Versão Internacional. Disse, em seu ministério, quando estuvo aqui, há 2000 anos atrás, aún está aqui entre nós outros, pero em seu ministério, quando humanizou-se, tomou forma humana, anduvo entre nós outros, em um ministério que permaneceu, durou por 3 anos e meio. E hasta hoje esse ministério é vivo. Um de nós outros, um pastor, um líder, pode ter um ministério dado por Deus, efetivo e maravilhoso, brilhante, ser um eloquente orador, né? Atrair multitudes, pero seu ministério passará por alguns anos, será recordado, quizás deixe alguns livros escritos para que se estenda mais esse recuerdo, pero luego todos, uau, essa história já não se acorda mais. Pero o ministério de Jesus, de 3 anos e meio a 2000 anos, que é vivo e poderoso em nosso meio. Se nossa geração passa, os que estão aqui me escutando, os que estão através das redes sociais me vendo e escutando, se passarmos, as novas gerações estarão com esse mesmo livro, predicando sobre esse Deus maravilhoso. Amém? O ministério que hizo, porque foi um ministério e é um ministério de vida, de cambios, de transformação, e que nos traz uma promessa, não só para os dias em que vivimos na terra, nos transporta ao mundo mais allá, à eternidade com Deus. Por isso que esse ministério é tão poderoso. E Jesus passou a Capernaum, um pueblo de Galileia, de aquela região, e el dia de sábado ensinava a la gente, como hoje ensinamos e nos domingos podemos ensinar em qualquer dia, mas em aquele entonces, el dia de sábado era o dia de descanso, né? E todos os dias para nós outros é dias de descanso, porque todos os dias estamos em Cristo. Amém? El Cristo é nosso descanso. Bendito seja seu santo nome. Estavam assombrados. As pessoas estavam assombradas de quê? De sua aparência. Estavam assombrados porque transmitia medo, terror. Não. Estavam assombrados de sua ensinança, de sua doutrina, de lo que saía de seus lábios. As pessoas estavam acostumadas a ouvir grandes oradores, porque sempre houve grandes oradores. Israel não era diferente em esses dias. Havia os rabinos, havia as escolas que graduava muitos rabinos, muitos oradores eloquentes. Pero Jesus é Deus e vindo com uma mensagem forte, uma mensagem eficaz. E diz que as pessoas estavam assombradas. E quando um está assombrado, está se escutando o outro,
aunque su hijito esté a su lado y todo, no lo toma la atención, porque está tomando palavras de vida, amém? Que Cristo ensinava com autoridade e também nos regalou autoridade para predicarmos esta palavra com autoridade. Hoje estou predicando em meu auditório, caso nada está assim para mim, ok? Quizás falte autoridade, então estou buscando e pensando em esse sermão, a buscar a autoridade de Cristo, aunque sepa que Ele sempre será mais, sempre terá mais, porque Ele é fonte de vida inesgotável. Bendito seja seu santo nome. Predicava com autoridade, porque lhes falava com autoridade. Predicava palavras de vida, de verdade, que não podiam ser contestadas. Um predicador pode predicar bonito, com certa autoridade, pode ser contestado por alguém. Mas ele não poderia ser contestado, porque predicava arriba de todos os limites que na consciência viva, na consciência sana, pudera captar. E diz que havia na sinagoga, na igreja de aquele entonces, a igreja judia, estou falando de igreja judia, não era igreja, mas é para que você entenda melhor o que era a sinagoga. Era parte do templo, as pessoas aí chegavam a um certo lugar, em lugares distantes de Jerusalém, se davam nas casas, ou em um centro apartado do templo, um pouco distante, onde se ensinava a lei. Os rabinos ensinavam, e por Cristo Jesus ser tomado como rabino, ele podia ensinar na sinagoga. Estava na sinagoga um homem que estava possuído por um espírito maligno. É interessante pararmos aqui. O homem estava parado, nos dias atuais, na igreja, e não estava liberado. Traía o quê? Um espírito maligno, né? Já disse certos estudiosos que quando fazem menção do jardim de Edém, do início de todo, que o primeiro assassinato se deu dentro de uma igreja, também tomando como exemplo a igreja e o Antigo Testamento, aunque o Antigo Testamento não nos habla de igreja, é assim algo para que entendamos melhor. Então, quando Caim e Abel ofereceram sacrifícios, eles estavam na presença de Deus, ou não? Traendo os sacrifícios, e sabemos da história, que Caim matou Abel, oferecendo um sacrifício na presença de nosso Deus. E por isso nos paramos, e temos que ter a mente muito aberta, porque o mundo afuera, Satanás já lo tem em suas mãos, e sabe que todo está entregado a ele, por um tempo, mas o que mais preocupa Satanás são com os adoradores que estão na presença de Deus viviente. E há muitos que vêm a Cristo e às vezes são enganados por falsas promessas. Se tu vienes a Cristo, todos os problemas cessarão. Todos os problemas se irão. Essa natureza carnal e pecadora também já não existirá, estará morta. É um processo, a salvação é um hecho, é automática. Pero o processo de santificação, a santificação é um processo diário que deve ser assumido por cada pessoa que se allega a Cristo. Porque vamos ver nas Sagradas Escrituras, vai em várias partes onde Satanás se meteu em meio do povo de Deus, e hoje também. Então devemos estar muito cercanos a Deus, em comunhão com Ele, porque João 15:5 disse, Cristo gritou, separados de mim nada podeis fazer. Há um cristiano que ora, que ayuna, que se santifica, não pode apartar-se da pessoa de Cristo Jesus, porque ao apartar-se, Satanás trai na mirada e vem a seu encontro para ser desgraça, pérdida. Então, temos que nos achegar a ele. Diz que na sinagoga e na igreja havia um homem que estava possuído por um demônio, por um espírito maligno de la maldade dentro da igreja, quem gritou com todas suas forças,
E eu creio que a sinagoga era algo muito delicado, o ambiente muito educado. O rabino estava falando e o silêncio era total. Os niños estavam à parte, todo. Pero o demônio é irreverente. Satanás é irreverente, não respeita ambientes educados e silenciosos. E o homem gritou com todas as suas forças. Não sei que dimensão foi esse grito. Por que te intrometes, Jesus de Nazaré? Ao dizer Jesus de Nazaré, o demônio reconheceu a humanidade de Deus Hijo, porque nasceu em esta área geográfica, reconheceu sua humanidade. Mas vai mais allá. Has venido a destruir-nos, porque essa era a missão de Jesus, destruir as obras do diabo. Sempre foi, através de nós outros, somos atacados, pero Deus nos dá autoridade para destruirmos células de Satanás na terra. Deus nos dá essa autoridade a cada igreja local. A mais grande vitória e a destruição de uma célula é quando alguém se acerca e aceita ao Hijo de Deus como seu Salvador e Senhor. Satanás não suporta isso. Há grupos hoje que em nome de Jesus aparentemente fazem sua obra e coisas se passam, porque quando alguém habla em seu nome, aunque que não esteja com o coração entregado a Deus, haga por qualquer outra motivação, e o Espírito Santo se move. Mas há muita gente fazendo a obra de Deus aqui na terra, mas não para Ele. A obra de Ele é que revele, o predicador, a igreja, revele ao mundo, através de seu testemunho, de seu exemplo, quem é Cristo. Lo que Cristo pode hacer por uma pessoa, por uma comunidade, ou por uma cidade, ou por um país. Has venido a destruir-nos. Agora, o mais profundo é esse. Eu sei quem eres tu. El Santo de Deus. Isso é um grito que falta a nós outros na igreja. Eu sei quem eres tu, Senhor. Tu eres meu Salvador. Ele não podia dizer isso, era um demônio caído. E sabes, foi de aqueles demônios que caíram quando Satanás, Lúcifer, se rebelou nos céus. E rebelde sempre atrai a outros. Quantos sabem? Se em tua companhia tu eres um líder e empieza a rebelar-se contra a companhia, tu sempre vais, antes que caiga, antes que seja chamado, atrapado, tu atrairás outro, a atenção de outros para que venha contigo. E isso Satanás. E sabemos, Davi diz que uma terça parte que os ángeles foram expulsados, caíram também com Satanás, desde o cielo. E hoje nós chamamos de quê? De demônios. São seres espirituais que não traem corpos, que não o vemos, que militam bajo o comando de Satanás para destruir a criação de Deus. E quero dizer que aqui, nesse ambiente onde estamos, Ele não está, os demônios não estão, Satanás não está. Porque a mais grande parte vitoriosa de ángeles optaram por seguir a Deus, o comando de Deus. E aunque esses demônios estejam nos aires, na terra, não nos olvidemos que os ángeles de Deus estão com nós outros. E mais que todo, são superiores, batalham, fazem esforços
lutam em reino espiritual. Os ángeles não estão aí para serem assim com as alas e sempre estar como os pintamos. Não, eles batalham nas batalhas de Jeová. Já leram Daniel, capítulo, se não me engano, 10, que Daniel estava orando por 21 dias e ayunando, buscando a resposta de Deus. E diz o texto sagrado que Daniel estava ayunando e a oração de Daniel foi escutada e foi enviada através de um ángel para em certas partes do espaço. Ángeles de la maldade se encontraram com o ángel que venia trayendo a resposta de Daniel. E que se deu aí quando lemos o texto? Uma batalha. Nada na terra, nem mesmo Daniel estava percebendo o que estava passando. Deus é Deus de misericórdia. Não deixou que Daniel espera, estava havendo uma batalha. E disse que o angelito, não sei se era como Zaqueu enano, estou bromeando, não pudo vencer al ángel, ou a los ángeles, a los demônios, os ángeles caídos de la maldade. E se regressou. E vino Miguel, um ángel mais forte. E disse que peleou e venceu. E trajo a resposta a Daniel. E é por isso que podemos pensar em Juan 16, quando ele predicava, já chegando ao final de seu ministério, Cristo Jesus disse: não vos deixarei huérfanos. Uau! Para já existiam os ángeles que podiam nos defender. Mas eu sei que os ángeles são muito limitados. Sim, sempre irão vencer. Pelos ángeles caídos, os demônios sabem também que a limitação de los ángeles obedientes a Deus, e sempre vão ser peleoneiros, lutadores com eles. Pero deixarei a alguém que é mais grande que os ángeles. Sou eu mesmo, e a persona del Santo Espírito. Não vos deixarei huérfanos, solo com hermanos. Deixarei o Padre também com você, porque Jesucristo, o Santo Espírito, é Deus. Deixarei o Padre, que nos ensinaria todas as coisas, que nos orientaria em todas as coisas, em qualquer circunstância que estemos a passar na terra. Não nos olvidemos que o Espírito Santo está na terra. Não nos assombremos, não nos amedrentemos. Ele está entre nós outros, e não é covarde. Ele não pode ser vencido, não nos deixará em meio a uma luta e se irá. Não, ele só irá quando a igreja for chamada aos céus para estar com o Padre, com o próprio Cristo. O Espírito Santo está em la terra, e o Espírito Santo é Deus. Aleluias, oh, aleluias. Não puedo deixar de falar do Espírito Santo sem llenar minha alma, sem llenar meu coração. Não puedo, não lo vejo, nunca lo toquei, pero sei que há, porque quando estamos falando de Ele, algo grande empieza a passar em nós outros. Ele disse: aqui estou, eu sou o prometido, eu sou o consolador. E é tão extraordinário quando lemos Hechos capítulo 1:8. Se Thalita pode poner aí, Tiago, meu hijo. Vamos ler mais uma vez, já conhecemos, pero esse é tão rico. Hechos 1:8. Sempre que leio, me papo. É como se estivesse tomando jugo mais saboroso, delicioso. Jesus estava para ascender ao cielo. Os discípulos estavam tristes, aonde mesmo depois da ressurreição,
porque todo que falava a su maestro era que queria deixá-los, queria para o Padre. Pero disse: não vos pongas tristes, porque quando venga, leiam comigo, quando venga o Espírito Santo sobre vocês que estão aqui, sobre minha vida, Ele tem que repousar sobre o cristiano, para que o cristiano viva em vitória. Há pessoas que vão aos centros de brujos para procurar um guia. Por quê? Porque não conhecem a pessoa do Santo Espírito e procuram um guia, quando para a igreja já há o Todo-Poderoso para la guiar, para ser sua guiança, o Espírito Santo. Pero quando venga o Espírito Santo sobre vocês, que sucederá? Leiam comigo. Vocês, quem? Gervásio, pastor Silas, todos nós outros, receberão poder, autoridade, e serão meus testigos, proclamarão minhas obras, tanto em Jerusalém e no Médio Oriente, como em toda a Judeia e Samaria e hasta Houston, Texas, e hasta los confines de la tierra. Esta é a missão mais grande da igreja, é aproveitar todos os meios para anunciar o Evangelho. Esses dias, os testigos de Jeová não estão podendo tocar nas portas, porque nadie vai abrir, quer abrir, e eles sabem, e todos os dias me chamam às 10 da manhã, um telefone que não sei identificação, sou seu vizinho, não sei que é vizinho, porque todos os dias diz um nome diferente, que é meu vizinho, mas não o conosco. E agora, como estamos proibidos de tocar em sua porta, são atrevidos, né? Então, estou chamando por telefone. Eu digo: Deus, se eu queria que a igreja também tivesse essa ousadia. Eles traem uma semilla não buena, maligna, mas são atrevidos. E a igreja que traz o Espírito Santo sobre ela, deveria cada um não buscar del pastor: Espírito Santo, me uses. Eu estou aqui para que tu me uses, minha boca, minhas mãos, meus pés. Aunque seja tímido, creia que não traz a capacidade, mas não importa, ponga todo isso na basura e diga: aqui estou, Espírito Santo. Eu sou incapaz, eu não puedo, eu não sei como começar, mas tu eres o Todo-Poderoso, tu puedes me usar. E assombrosamente Ele nos usará. Eu, para que hiciera com que me deixem de chamar, no segundo dia eu digo: trai tapa-boca, trai mascarilha. E esse momento que estás a falar comigo, sim, por quê? Não é necessário, não hablo com quem não traz mascarilha. Então, educadamente colguei o telefone. E restante da semana já não me chamaram mais. Ok? Pero o que quero dizer? A ousadia, quando não há promessa do Espírito Santo sobre os testigos de Jeová, porque nem eles mesmos creem na existência do Espírito Santo. O Espírito Santo está para a igreja de Cristo na terra. Nós outros temos abundância de riquezas espirituais. Sabe por que estamos reclamando muito por coisas? Porque estamos com a cabeça mirando para o terrenal, para as coisas da terra. E me acordo de que a senhora, se alguém pode, minha água, deixei aqui, se alguém pode trazer-la da banca para mim, por favor. De um predicador em Brasil, que predica muito bem,
Graças, pastor Silas, como siervo, fazendo a obra do Espírito Santo. Que Deus me bendiga, pastor. Outro, venga cá. Hay bendición para su vida. Hay bendición para su vida. No hay muerte. No hay decadencia. Hay bendición para su vida. Así dice el Espíritu Santo esta mañana. Aleluya. E o predicador foi invitado para predicar em África. Eu creio que já contei isso aqui. Pelos viejitos, depois dos 65 anos, sempre repetem histórias. Estou a repetir. E disse que foi predicar em uma igreja de quase 12.000, 3.000 pessoas em África. Porque quantos sabem que em África está se dando um poderoso avivamento? Como em Brasil, como em Sul-América, Centro-América, em África está se dando um poderoso avivamento. E eles que predicou, eram as pessoas muito humildes, muito pobres, era muita gente buscando de Deus. E se acercou uma senhora ao final do serviço, e aí, quando o predicador é invitado e predica, toda a ofrenda daquele serviço é para o predicador visitante. Eu creio que não invita muitos predicadores de fora, porque o pastor local vai se quedar sem ofrenda. No final, estou bromeando. E quando terminou, aquela senhora se acercou com 3 filhos, muito esqueléticos, muito necessitados. Se acercou a ele, e ele disse: a senhora veio para buscar minha ofrenda, parte da minha ofrenda. Ele viu necessidade. E ele estava predicando sobre prosperidade. Ele disse: foi difícil para ele, porque ele sempre predicava sobre prosperidade, e predicar em uma igreja necessitada sobre prosperidade. E a senhora se acercou com os 3 ninhos, um no braço e 2 caminhando. E ele foi logo sacando uma parte da ofrenda para entregá-la. Não. Eu não estou aqui para buscar a sua ofrenda. Eu estou aqui para buscar dessa unção que você traga essa manhã. Eu trago minhas necessidades. Mas não quero sua ofrenda, a ofrenda é sua. Eu somente quero que ore por minha vida, por meus filhos, para que Deus me dê força, porque todavia trago um que está na casa com SIDA, com AIDS, SIDA, e não pude vir. E eu só pido oração para que Deus me fortaleça, para que eu jamais me desanime de andar em seus caminhos. E o predicador disse: eu fui predicar, e eu recebi a mais grande mensagem. Quem faz essa obra? É o Espírito Santo. É mais que comida, é mais que bebida, é mais que vestimentas. Vestimenta é poder para a alma. Como vive você? E no dia a dia, como vivo eu? Vivimos uma vida muito pobre espiritual. Ai, porque não há muitos predicadores de unção. Ai, porque as igrejas são frias. Ai, por esse hermanito que era tão forte e decepcionou. Eu estou. Isso não serve para Deus, essas excusas. Ai, na palavra. E recebereis poder. Quando haya recebido sobre vocês, não há visitação de um amigo, de um vizinho, de um pastor, de um apóstolo, de um obispo. Quando recebas a plenitude do Espírito Santo sobre vocês. E sabem, se não querem receber como adulto, Deus está disposto a derramar sua unção, sua graça, seu poder sobre os niños, sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre todo aquele que se humilha a Ele. Então, deixe de dar excusas, apontando os erros e as debilidades de outros para ser débil em la fé. Porque é quando recebas o Espírito Santo, não é quando recebas o primeiro trabalho, não é quando entra lá na universidade, tudo isso está bueno. É quando recebas sobre você a promessa dada do Espírito Santo sobre sua vida. Coisas cambiarão.
Su vida cambiará. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Pero Jesús estava na plenitude do Espírito e disse: cállate. Lo repreendeu Jesús. Sal de ese hombre. Quizás gritou uma palavra de exaltação: tu eres o Cristo, del Deus vivente. Uau! Quizás que gritara para mim: uau! E eu estivera de peito aberto e ele diga assim: que quero, que se enorgulheça, que se arregante em seu orgulho. Porque o Espírito de Deus não obra em um homem orgulhoso ou uma mulher orgulhosa, jactanciosa. É através da humildade que ele obra. Jesus Cristo vino para desfazer as obras do diabo. 1 de João 3, 7 e 8, que nos disse: esse foi seu ministério mais forte. Tornar menos espacioso o território de ação de Satanás. Não o destruiu, porque todavia reina, ou não? Não foi destruído. Se você já leu Apocalipse, somente no capítulo 20, nos diz que e ao final Satanás com seus seguidores fortes será lançado em lago de fogo e açúcar. Pero isso não se cumpriu todavia. Todavia traz o campo. O que impede a ação total de Satanás na terra é a presença do Espírito Santo através da igreja. Dá para entender? E isso buscamos e entendemos quando o buscamos através da meditação na palavra, a ciência da palavra em nossas vidas, o conhecimento da palavra e a oração. Deus revela todas as coisas e nos hará saber que existe um ser poderoso, pero um ser vencível, um ser limitado. Não é invencível, porque só Deus é invencível. Satanás é limitado. E o poder de Deus perfecciona através de nós. E disse: queridos filhos, que nadie los engane. Conhece algum enganador? Que nadie los engane. El que pratica a justiça é o quê? Justo. Assim como ele, como Deus, Cristo, é justo. Vamos. E el que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo ha estado pecando desde ayer, o princípio. O Hijo de Deus, agora diga, repita, leia essa parte com sabor. O Hijo de Deus, que é Jesus Cristo, foi enviado precisamente para destruir as obras do diabo. Só podemos vencer Satanás em Cristo, escondidos em Cristo, porque separado de Ele, nada podemos fazer. Então, o demônio derribou o homem em meio de la gente e saiu de ele sem fazer nenhum dano. O demônio sempre é escandaloso, Satanás é escandaloso. Todos se assustaram e se desciam uns a outros. Estou em Lucas 4, 36. Todos se assustaram e se desciam uns a outros. Que classe de palavras esta? Que classe! Nunca escutamos um predicador, um orador com tanta eloquência de palavras. Que Jesus falava fácil. Ok? Ele falava fácil, para que todos compreenderam. Hoje os predicadores complicam a mensagem de salvação. Muita eloquência, tem que predicar à altura, porque o auditório é muito light, é muito social, é a nata da cidade, e abre o peito e empieza. Todos sabem.
a la puerta y no hay pan, não houve água para desalentar a sede, houve muita palavra bonita. Jesus está esperando que nos llenemos de su Santo Espírito. ¿Se acuerda que chamou homens sencillos? Não foi a la escuela de los rabinos llamar, não foi ao Sanedrim chamar, foi a la playa buscar homens e irmãos com caios, cairradas, como chama? Com caios. Mas eu sei que eram homens que iam ao templo e tomavam algo de Deus para si. Amém? E de amor a estes homens sencillos e grandes os buscaram. Se acorda de Nicodemos que foi buscá-lo por la noite? Era um intelectual, fazia parte da Suprema Corte de Israel, foi buscá-lo, porque a palavra com sencillez e autoridade atrai multitudes, que toca em los corações. Todos se assustaram e se diziam uns a outros: que classe de palavra é essa? Com autoridade e poder lhes dá ordens aos espíritos malignos e salem. E se estendeu sua fama por todo aquele lugar. Mateus 7, 28 a 29. Não era fácil o ministério de Cristo Jesus. São Mateus 7, 28 a 29. Que disse, leiam comigo. Quando Jesus terminou de dizer estas coisas, em outra ocasião, as multitudes se assombraram de quê? De sua ensinança, porque eles ensinava como quem tinha e tem autoridade, e não como os maestros da lei, os intelectuais. Entenda, você que me escute e me vê, não se encontra a educação. Aquelas pessoas aprendem, pero que aprendem muito, pero para a glória de Deus Padre, para ensinar a outros com autoridade. Caso contrário, Deus vai usar os analfabetos para predicar em la unção e em la graça de seu Santo Espírito. Bendito seja seu santo nome. Quando Jesus saiu da sinagoga, se foi à casa de Simão, Pedro, não? Cuja sogra estava enferma com uma febre muito alta. Eu creio que Pedro saiu de aí, a sogra estava com febre e disse: creio que agora já se morreu minha sogra. Mas Jesus regressou. Lhe pediram a Jesus que la ajudara. Assim que se inclinou sobre ela e repreendeu a febre, la qual se lhe quitou. Ela se levantou em seguida e se puso a servir-lhes. Mas que a sanidade desta febre, o que me encanta em esse texto é diz que assim que terminou, que Jesus la sanou. Qual foi a primeira atitude desta senhora? Servir. Se puso de pé e podia, não, estava enfermo esta hora, todavia sinto meus ossos que estão dolidos ou outra coisa, qualquer excusa. Ela disse que se pôs de pé e parou-se e começou a servir. Essa palavra é muito forte, não só para a igreja, principalmente para a igreja, para todo o mundo, porque sempre queremos o quê? Receber, mas nada quer compartilhar, servir. A bendição não está em receber, a bendição está em compartilhar. A alegria de receber é uma, e dentro dessa alegria, esse gozo, vem uma emoção de necessidade. Eu recebo porque eu trago necessidade, e alguém que traz mais me bendice. Ok, estou a gratidão, estou alegre, vou testemunhar a Deus de lo que Deus hizo, pero é a alegria de receber, pero a alegria de compartilhar, de regalar, ela é mais grande.
Primeiro, porque estou fazendo o que Deus pede que haga, que comparta. E outra, que quando comparto, trago em abundância. Então, se você que é inteligente, sepa disso. A mais grande alegria não está. Se você conta só o testemunho que recebeu, e onde estão os testemunhos que você compartilhou? E quando recebes, sacas uma parte, a parte algo para bendecer a outros. Aqui não estou me referindo somente a dinheiro, a bens materiais, a compartilhar gozo, esperança, alegria, amém? Orientação para outras pessoas. Há pessoas que se achegam a outras, há pessoas que trazem muitos bens na terra, carros de lana, mansões, viajam muito por el mundo, mas não atraem amistades. Para as pessoas que aparentemente não têm nada e têm muito, as pessoas querem estar com ela, são sencillas, vivem em casas sencillas, não traem bens materiais. Uma vez tinha um amigo em Brasília que traía bens, e uma vez parou-se e disse para mim, porque muita gente vendia a ele, era um amigo meu esse então, mas nunca me deu nada. Está me escutando? Okay, não estou dizendo o nome. Então se disse, Elcio, eu queria um dia que conhecer alguém que se acercar a mim, não por lo que eu pueda ser, não por lo que eu trago, mas porque eu sou. Eu sou. Então, se há pessoas que não conosco, outras, testemunhas de outras, que não traíam nada. Conosco um irmão em Recife, que já se foi para Deus, vivia em um lugar chamado Mata 7, porque depois de muitas mortes aí, a mais grande foi essa que mataram 7 de uma sola vez. Era uma favela, irmão Paulo. E o irmão Paulo aceitou Jesus como Salvador em uma de nossas igrejas. O Elvis tinha uma célula em sua casa, uma casa muito chiquitita. Para entrar teníamos que bajar, o piso era de barro, de polvo, pero a casa se llenava de pessoas hasta de posição na igreja. E a irmã, que agora me olvida seu nome, todo jueves hacía uma gainha, uma gainada, com yuca, outra coisa aí, pela terra, e todos queriam estar aí. A casa era limpa, era polvo, era barro, o piso era limpo, e todos queriam estar aí. E que traía irmão Paulo, humanamente falando, nada. Quizás eram necessitados porque estavam na porta de um edifício cuidando de quem entrava e quem saía. Mas todos queriam estar na casa do irmão Paulo, do diácono, porque traía graça em sua vida. Diz que Jesus crescia em estatura, conhecimento e em graça. É difícil entender o que é graça. Graça é a cobertura, a visitação permanente do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Às vezes temos muito conhecimento, muita condição social, mas não temos graça. Pode pôr a mão em sua cabeça, Senhor, eu quero essa graça. Sabes, com essa graça, quando tu chegas em um ambiente, todos se aceitam. Ou quase todos, porque nunca todos vão nos aceitar. Mas tu sempre terás portas abertas quando traz graça sobre ti. Aquele que traz a cara feia, que ia te aceitar e falar contigo para um trabalho, para uma coisa, abre a cara quando tiver, porque tu traz a presença do Espírito Santo em tua vida. Quizás os bolsillos estejam vazios, mas estás abundantemente em uma ola de graça. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ao pôr-se o sol, Lucas 4:40, a gente lhe levou a Jesus todos os que padeciam de diversas enfermidades. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e los sanou. Además de muitas pessoas saliam demônios que gritavam os demônios: tu eres el Hijo de Deus. Pero ele los repreendia,
e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Quem estava declarando que Jesus era Deus? Os demônios. Por quê? Porque eles vieram do céu. Agora eram demônios, mas antes foram ángeles de luz. Eles sabiam, não podiam negar a verdade. E hoje eu vejo o atrevimento de pessoas, e os ateus miram assim: eu sou ateu. Não sabe nem o que é ser ateu, pero não crê em Deus, não crê em nada. Pero quando tu vas ver seus ídolos, são metidos em bruxaria, astrologia, dando as mãos para que isso. São demônios, são deuses da terra. Ama o dinheiro, ao Deus Mamon. Sabe? E os ateus são tenidos como classes altas pelos maestros de universidades, todos atrevidos, a barriga llena de tripa. Quando morre se cumpre o que diz as escrituras: para o polvo regressarás, volverás. É certo ou não isso? Não são nada, não hablam, defunto não habla. E os demônios reconheciam que ele era o Cristo, o Salvador. Pero muitos hoje em dia não professam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador. Ele é o enviado de Deus. Ele é o próprio Deus, como disse Juan. E al princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando amanheceu, Jesus saiu e se foi a um lugar solitário. Temos que entender esses momentos também, ou não? A solas? Às vezes quero estar a sola. E quando pensamos que vivíamos em Houston e queremos estar a solas, pensamos logo em Galveston. Pero quem vem de outros países traz praias bellas praias em sua mente e todo. Uau, para o único lugar. Aí uns mais atrevidos que pensam em Austin e San Antônio. Não sei o que há em Austin e San Antônio, pero como não há outro lugar para ir outro sítio, se metem para Austin e San Antônio. Pero temos que entender nossos tempos a solas com Deus. Jesus tinha seu tempo a solas com o Padre. A gente andava buscando-lo, e quando chegaram a onde ele estava, procuravam detenerlo para que não se fuera. Pero ele les dijo: é preciso que anuncie também a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus sabia qual era a sua missão. Em 3 anos e meio, a ser claro a existência do reino de Deus e quem era Deus em la terra. E seguiu. Essa é a grande comissão. Jesus estava na terra antes de pedir que saíssemos por el mundo predicando o evangelho, em la grande comissão de Mateus 28, 16 a 20. Se pode poner aí, estamos terminando. E eu creio que vocês não têm para onde ir, não? Para onde vão? Para a casa, não? A comida já está hecha, ou não? Pode me escutar às 5 da tarde. Póngase em fé e dizer: eu quero comer tua palavra, para que não coma esse prato lleno com a consciência, com o remordimento. Para escutar a tua palavra, aí não suportei meia hora para comer esse prato, vou comer e vou repeti-lo. Leiam comigo. Os 11 discípulos foram a Galileia, a la montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando lo vieron, lo adoraram, pero algunos dudavam que ele havia ressuscitado. Jesus se acercou então a ele e lhes dijo, que dijo Jesus, não importa, se me creem em mim, se creem que eu sou o Cristo ressuscitado, pero tenho uma missão para vocês. Se me ha dado toda a autoridade no cielo e na terra, e essa autoridade eu la conquistei na cruz del Calvário, e todos vocês viram. Eu ressuscitei para a glória de Deus Padre. Não foi para a glória do homem que Cristo ressuscitou, porque se fora para a glória do homem, assim que houver ressuscitado, iria à porta de Herodes, de Pilatos, para dizer: aqui estou, me mataram, sou o Superman. Quizás eu hiciera isso. Iria
para a praça principal de Jerusalém, aqui, sou invencível, não hizo isso, porque Jesus mirava mais allá, multitudes perdidas, e não estava para enfrentar o homem carnal, porque ele é superior a qualquer autoridade humana. Quantos sabem? Há lugares que nos assombram. Vamos ao Washington DC, visitar a Casa Branca, para tu não entres na Casa Branca, tu se queres aí afora com uma cerca de acero, porque a autoridade que está aí é mais grande que tu em relação à medida humana, pero podes entrar dominado por el Espírito Santo através da oração. Quantos sabem que podemos entrar em lugares proibidos e fazer revolução através da oração? Não creemos no poder da oração, por isso oramos pouco. Praticamos muito uns com os outros e nos paramos pouco para orar. Isso digo de mim mesmo. Se creermos mais em el poder da oração, em a eficácia da oração, Deus nos usaria para cambiar coisas e situações. Portanto, vayam, pónganse de pé e hagam discípulos de todas as nações. E algumas nações, Deus é global. Antes do globalismo, Deus é global. Bautizando-los em nome do Padre e do Hijo e do Espírito Santo. A Trindade saiu da boca de Jesus. Por isso não vamos escutar os testigos de Jeová, nem os mormones, nem outra qualquer seta que diga que a autoridade não há. Jesus gritou em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e seguiu predicando nas sinagogas de los judíos. O ministério de Jesus não foi fácil. Já lemos, não? São Mateus 25. Não lemos. São Mateus 25, 55 a 56. Só 3 versos para terminarmos. São Mateus 26, 55 a 56. Está difícil? E de imediato dijo a la turba, a la gente, a la multitud: ¿acaso soy un bandido para que vengan com espadas e palos a arrestar-me? El Getsemaní, quando foi arrestado, todos os dias me sentava a ensinar em el templo e não me prenderam. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribió los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaram e huyeron. Nas horas mais difíceis de tu vida, os amigos que te colmias desaparecerão. Mas se Cristo permanece, isso é todo. Um amigo meu já dizia: Elcio, se estás enfermo por 3 dias, 1 semana, 2 semanas, meus amigos vão estar aí perguntando e visitando. Mas se passa para 1 mês, 2, 3, os amigos se vão. Os amigos se vão. E às vezes, como eu tenho aquele coração grande, não estou me exaltando para si só e não posso mentir. Me gusta chamar, me gusta saber. E às vezes a pessoa já está tão herida com falsos amigos que diz: esse aí quer saber minha situação. Mas Deus sabe que trago esse coração de perguntar e de estar com as pessoas. Mas todos se foram. E essa semana, lendo esse texto, eu encontrei uma resposta que saiu de minha cabeça para quando Jesus Cristo disse em
na cruz del Calvário, que estava para ser exterminado, muerto humanamente, pero ressuscitou e disse: mulher, para sua madre Maria, eis aí tu hijo. Para Juan: hombre, eis aí tu madre. E quando tomamos esse texto para dizer aos católicos que Jesus tuvo hermanos, quando começamos a discutir com um católico e dizer que Jesus tuvo hermanos, falar com um católico, não discutir. Eles dizem que Jesus não teve irmãos. E toma esse texto para nos explicar. Se ele tivesse irmãos, ele não teria entregado seu nome a Juan, que não era seu filho, era seu apóstolo. Eu estava lendo e pensei em minha mente, não digo que foi revelação do Espírito, eu creio que foi minha mente que trabalhou. E como Jesus ia entregar a seus irmãos, se todos haviam corrido também? Não havia nenhum deles aí, só Juan, e os 12, só Juan, e 3 mulheres, a madre, mais a cunhada, e mais umas 2, Maria Madalena, de la qual expulsou 7 demônios, aí estavam, pero todos se foram, seus irmãos e os apóstolos, os discípulos, só quedou Juan. Por isso, Cristo lhe deu a Juan longevidade, porque Juan que estava aí, esse era o Juan do Apocalipse. Viveu quase 100 anos. Por isso, quando Pedro pergunta a ideia é essa, que disse para ele: vai viver eternamente? Não importa, Pedro, o que vai ser de Juan. Jesus não rechazou os demais, mas Juan foi um apóstolo especial. Terminando, Lucas 5:15. Sin embargo, a fama de Jesus se estendia o que? Cada vez mais. Se lo buscas, se vive Cristo em tu vida 24 horas, o Espírito Santo repousa sobre ti e em ti. Outros hablarão das grandezas de Deus em tu vida, de modo que acudiam a ele multitudes para ouvir-lo e para que los sanara de suas enfermidades. El 16 é tremendo. Ele, por sua parte, Jesus, por sua parte, solia retirar-se a lugares solitários para orar. Vamos orar? 15, 20 irmãos em uma vigília, se vierem 5, 10, foi muito. Por quê? Porque solamente havia 5, 10. Jesus ia solo, solito, para estar com o Padre. Vai a vigílias, a veladas, busca a Deus com amigos de oração, pero nunca desprecie seus momentos a solas com Deus. É um momento que você não pode mentir. Você somente vai falar a verdade, está a solas com Ele. Derramas todo o teu coração e Ele te merecerá. Para mim não há nada mais agradável, mais gratificante, mais prazeroso do que de falar do ministério de meu amado Maestro. Que Ele nos bendiga. Agora, como Ele nos pediu um dia, depois de crermos a Ele, sermos tomados pelo Santo Espírito, e nos acordáramos dele, lendo sua palavra, orando, meditando. Quero que tivéssemos um momento especial, onde a palavra também deveria estar presente.